bem-vindo a mais uma aula e a gente vem trabalhando grandezas como velocidade, aceleração, só que a gente não falou tudo a gente não falou tudo o que a gente tem para falar sobre essas grandezas. A gente fez uma primeira análise delas. Tá? Essas grandezas elas têm propriedades, né, que se chamam propriedades vetoriais. Tá? Por isso a aula de hoje são vetores. Né? A gente não estava prestando atenção nos vetores e aquelas grandezas se relacionavam no sentido vetorial. A gente estava olhando apenas o módulo e aprendendo a calcular as quantidades, aprendendo a transformar as unidades e coisa assim, né? Aquele estudo mais inicial. Agora a gente vai ver as mesmas grandezas, né? Depois a gente vai ver outras também, mas as mesmas grandezas, só que a gente vai dar um enfoque muito maior para a questão vetorial. Tá? Então, primeiro de tudo, o que são vetores? Tá? Um vetor, como é que eu posso colocar aqui? Um vetor, ele vai ter duas características principais. Tá? Ele vai ter uma direção e um sentido. Tá? Como assim? A direção vai ser dada, tá, pelo segmento de reta. Por exemplo, a direção pode ser horizontal, tá? Ou pode ser vertical, tá? Ou pode ser oblíqua, tá certo? E o sentido do vetor vai ser dado pela orientação. Por exemplo, um vetor aqui na horizontal, orientado para a direita. Agora, eu posso ter um outro vetor na horizontal, orientado para a esquerda. Posso ter um vetor vertical orientado para cima ou orientado para baixo. Às vezes também pode se usar, em vez de para cima e para baixo, pode ser usado norte-sul. Às vezes, dependendo da questão, vai cobrar cima-baixo, outras norte-sul. Então, o que é que caracteriza um vetor? O que o vetor caracteriza? Caracteriza direção, sentido, tá? E caracteriza uma coisa a mais. Tá? Caracteriza também a magnitude do módulo. Como assim? Vetores menores, né? Por exemplo, vetor velocidade. Tá? Símbolo para vetor é isso aqui, ó, um V, uma setinha em cima, tá? Sempre para a direita. Vetor velocidade vai ser um V de velocidade e uma setinha. Se eu disser que, tá, essa partícula se move com essa velocidade nesta direção e orientada com esse sentido. Tá? O tamanho, tá, deste vetor se relaciona com o módulo da velocidade. Quer dizer que se eu tiver outra partícula e esta partícula, tá, tem velocidade v', digamos, tá, em comparação com a partícula de cima, vamos dizer que essa aqui é A e essa aqui é B. Tá? Qual tem velocidade maior? A. Por quê? Porque o vetor aqui é maior, eu posso enxergar isso aqui. Outras características importantes, né, dessas grandezas vetoriais. Tá? Vamos imaginar aqui, conceito importante aqui. Eu até vou fazer assim. Ó. Tá? Eu tenho este móvel aqui, eu tenho este outro móvel aqui, e eu tenho mais este outro móvel aqui. Tá? Esse aqui está a 50 metros por segundo. Esse aqui também está a 50 metros por segundo. E esse aqui também está a 50 metros por segundo. Tá. Os três têm a mesma velocidade? Não, a resposta é não. Né? Os módulos e as unidades são iguais, mas eu não orientei aqui os vetores para a gente saber se eles têm a mesma velocidade. Né? Então, digamos que eu oriente os vetores aqui, ó, pronto. Isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assim, isso daqui vai ser assim. Ó, agora dá para perceber, a velocidade deles, apesar de ser 50 metros por segundo para todos, né, vamos dizer para x, para y e para z, tá? As orientações, as direções e os sentidos são diferentes. Quer dizer, x e z, né, tem direção horizontal, contudo, tá, o móvel v tem direção vertical. Sentido
todos são diferentes, né? Aqui no caso do móvel X e do móvel Z, os dois estão com a mesma direção, horizontal, só que sentidos opostos. Um está para a direita, outro para a esquerda, e esse aqui para baixo, tá certo? Então, digamos que tem algo assim, ó. Esse aqui representa vertical, isso aqui representa horizontal. Por exemplo, quando a gente trabalhar com força, tá? A gente vai trabalhar daqui um pouco com força, e eu posso ter uma situação assim, ó. Imagina aqueles caminhõezinhos de brinquedo, tá? Eu tenho um caminhãozinho de brinquedo aqui, e ele está sendo puxado por uma cordinha, tá? Com uma força vetor F aqui. O que acontece? Eu posso imaginar traçar aqui, ó, uma linha horizontal. Neste caso, a direção vai ser dada pelo ângulo que este vetor forma, pela inclinação, vamos dizer que esse ângulo é alfa, com esta linha horizontal. Tá? Então eu caracterizei ali em cima, né, essa direção como oblíqua, mas muitas vezes vai ser necessário saber qual é o ângulo que ela tem em relação com alguma direção. Então, eu acho que de vetores assim inicial, o que tem de mais importante é isso, né? A gente vai continuar nas próximas aulas. Aí, vamos pegar isso aqui também. Eu trouxe um exemplo, peguei umas imagens da internet para a gente não ver o vetor apenas assim. Né? Vamos imaginar, fazer uma análise vetorial aqui. Ó. Vou trazer isso aqui mais para baixo. Então, acho que aqui tá bom, né? E vou colocar essas duas imagens na tela, tá? Deixa eu movimentar isso aqui um pouquinho. Opa, não peguei a certa, que é isso aqui. Pronto, aí. A partir dessas duas imagens, isso aqui eu achei na internet, deve ser algum joguinho. E, né, eu estou vendo nos dois casos vetores representados aqui. Esses vetores vão indicar alguma coisa que vai acontecer, né, e eu posso fazer uma análise. Mesmo que a gente estava fazendo. Acho que essa aqui vai ficar boa que a imagem é escura. Né? O que eu posso imaginar desse vetor aqui? Eu posso caracterizar a direção e o sentido. Tá? Qual é a direção desse vetor? Direção fácil, né? Estou vendo aqui, horizontal. E o sentido? Bom, o sentido é dado pela seta que orienta o segmento de reta. Tá? Então, este sentido está para direita. Bom, e nesse outro caso aqui, e agora, o que eu faço? Tá? Bom, é bem simples, olha só. Direção e sentido desses dois vetores. Né? Esse aqui ele não está nem na horizontal, nem na vertical, está meio, né, tá um pouquinho para cada lado, parece. Então eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu traço, né, um sistema de eixos cartesianos e eu posso, aqui imaginar, eu vou relacionar, tá, a direção deste vetor, tá, com esta linha horizontal. Então eu vou dizer que vou traçar um ângulo aqui, vou dizer que esse ângulo é alfa, tá? E esse ângulo, em relação a essa linha horizontal, tá, vai me dar a direção deste módulo. Então, a direção é dada pelo ângulo alfa em relação à linha horizontal, e o sentido está orientado aqui, ó, de F para R. Nesse outro caso aqui, bom, acho que aqui o bonequinho devia estar aqui, não? Tá, eu vou desenhar um bonequinho ali para ficar mais fácil de entender. Digamos que tem um bonequinho aqui, né? Coisa e tal. E aí acontece o seguinte, pegar a mesma caneta, traço a mesma coisa. Sistema de eixos, uma linha vertical e uma linha horizontal. O que acontece? Vou novamente traçar esse ângulo que o vetor faz com a linha horizontal. Esse ângulo eu vou chamar de θ. Tá certo? Então, a direção do vetor, o ângulo θ, em relação à linha horizontal. E o sentido está aqui, ó, de A para B. Tá? Então, são coisinhas bem fáceis, bem simples, tá? Para hoje, só para a gente entender qual é o sentido que os vetores dão para as grandezas, né? Como ele completa o sentido das grandezas. A gente já conversou isso numa aula passada. Onde a gente viu que se eu te disser assim, estou a 30 km por hora, né, não sabe para onde eu estou indo, né, eu preciso te dizer para onde eu estou indo com essa velocidade. Tá?
Então, essa é a ideia dos vetores. Em grandezas vetoriais, eles vão complementar o sentido, né, para além do módulo e da unidade. Então, qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.